Sexta-feira agora, de noite, Flávio Bolsonaro ligou a câmera do celular e gravou um desabafo. O pai dele, ele disse, foi enterrado vivo. A decisão que acabava de sair do Supremo Tribunal Federal era ilegal, desproporcional, covarde e cruel. Segura essa imagem aí. Um homem sozinho de noite gravando vídeo indignado no celular. Saem aqueles filmes bem acabados do início da campanha do filho. Entram as lives desajeitadas, mequetrefes no estilo do pai. Guarda essa ideia porque ela explica mais da eleição que começa hoje do que todas as convenções que vão se espalhar pelo país até 5 de agosto. 8 dias depois daquele vídeo, no sábado que vem, 10 da manhã, mercado Pago Hall no Pacaembu, em São Paulo, esse mesmo homem sobe num palco diante de 7 mil pessoas para ser proclamado o candidato do PL à presidência da República. Para entender como essas duas cenas cabem no arco de uma semana, a gente precisa rebobinar. Dia 11 de julho, sábado, Flávio fez uma live no YouTube para ler uma carta aos brasileiros assinada por Jair Bolsonaro, que, ora, cumpre em prisão domiciliar os 27 anos a que foi condenado por uma tentativa de golpe militar. Na carta, o pai se diz saudoso do contato com o povo. Pede que os apoiadores deixem de lado as possíveis diferenças. Apresenta o filho como a melhor opção para livrar o Brasil da corrupção, da violência, do empobrecimento. E nada disso é importante, tá? O importante está aqui. Bolsonaro chama Flávio de porta-voz no qual confio. Porta-voz. É um documento de unção na letra de quem ungiu. É o rei que passa o cetro ao filho. Aquele pedido de deixar de lado as diferenças, ele não era retórico, tá? Todo o Brasil sabe para quem era. Dias antes, Michele Bolsonaro tinha publicado um vídeo de 27 minutos expondo a guerra dela com os enteados. E domingo agora, enquanto os jornais falavam da carta, ela passou o dia respondendo do jeito dela nos stories. O prato de comida feito em casa com muito afeto, com muito carinho. O cachorro sempre ao lado, olhando com aquele olhar tenro. E sem aparecer, ela ia falando, ia descrevendo. Isso é amor, isso é cuidado. A boa mulher cristã cuida do marido que sofre. A gramática de quem diz que amar é cuidar, contra a gramática jurídica de uma procuração. A família Bolsonaro está em guerra interna e cada um joga com as suas armas. A carta deu problema, claro que deu, Bolsonaro fazendo política enquanto preso. Dia 13, Alexandre de Moraes proibiu Flávio de visitar o pai por 90 dias. Você sabe por que 90 dias, não sabe? Contados de 13 de julho atravessam outubro. O candidato não vai ver o pai antes da eleição. Detalhe, Flávio está registrado como integrante da equipe jurídica da defesa. Não importa, proibido. Aí na sexta, dia 17, essa sexta agora, tudo piorou. Todas as visitas suspensas por 30 dias ficam só médicos, fisioterapeutas e advogados. Visitas de natureza política e eleitoral vetadas até o fim das eleições. E manifestos políticos proibidos diretamente ou por terceiros. A justificativa de Alexandre de Moraes: a prisão domiciliar humanitária não pode virar fonte de odiosos privilégios. A defesa respondeu com o argumento que, se você parar um segundo para pensar, é devastador para a candidatura. Bolsonaro não sabia que a carta seria lida em público. Pausa. Respira. Pensa. O outorgante não sabia o que o porta-voz ia fazer com a procuração? Sábado agora, dia 18, caiu a última peça. Javier Milei, presidente da Argentina, tinha pedido para visitar Bolsonaro em Brasília no dia 25, justamente o dia da convenção. Moraes negou. Milei vem assim mesmo, vai estar no Pacaembu, no palco, levantando o braço do filho. O aval que o pai está proibido de dar foi terceirizado a um presidente estrangeiro. É Milei quem dirá. O candidato do nosso movimento, que representa a onda da direita dura nas Américas, é Flávio. Flávio é Milei, Milei é Flávio, todos sob Trump. Respira de novo. Mais uma pausa. Convenção no sábado. Tá faltando alguém aqui, não tá? Falta alguém nessa história. O vice. Ou, mais provavelmente, a vice. Há 5 dias da convenção, a chapa não existe. A vice de Flávio precisa ser mulher para estancar a rejeição feminina que a guerra com a Michele escancarou. Precisa agradar o PP,
o que depende de Ciro Nogueira fazer as pazes com Flávio depois do caso Master. Precisa servir de moeda para os republicanos, partido de Tarcísio, que cobra palanque nos estados, e precisa ainda do aval do pai, que está proibido de dar aval. Cada critério da escolha pertence a alguém que não é o candidato. Em 2022, nessa mesma altura do calendário, Jair Bolsonaro já tinha Braga Neto anunciado, palanques encaminhados, 3 partidos fechados na aliança. Você já entendeu o que essa semana revelou, não é mesmo? A candidatura que o PL proclama sábado é uma candidatura por procuração. O outorgante está mudo por ordem judicial. A procuração, a carta, não pode ser renovada nem por terceiros e o aval vem de fora e de passagem. É o presidente da Argentina. E a única linha que um candidato deveria assinar sozinho, o nome da própria vice, está em branco. A eleição de 2026 começou hoje com o fim da Copa, início das convenções. E o favorito da oposição nela não consegue ser capaz de dizer uma coisa um bocado simples. Quando ele fala, quem de fato está falando? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Pois é, e a gente falando de partidos que não conseguem dizer quem são. No nosso streaming tem um filme que vai na raiz disso. É um episódio do Ponto de Partida série sobre os partidos políticos brasileiros. De onde vieram, por que funcionam assim. Só que no fundo ele é sobre nós. Sobre o que é ser brasileiro e como a gente foi perdendo um pouco essa noção de vista. O que faz de nós um povo só, ou o que fez de nós um povo só. Porque perdemos a capacidade de nos enxergarmos como um povo só, divididos por raiva, ressentimento, incapacidade de aceitarmos as diferenças. Porque nossos partidos perderam por completo o sentido do que são. Na quarta-feira, 19 horas, a gente vai abrir esse filme no YouTube. Estreia aberta de graça. Ele fica no ar até a noite de domingo. Depois volta para o streaming, onde, olha, tem muito mais do que ajuda a entender o Brasil, o processo eleitoral que começa agora, o que está em jogo para outubro. Esse filme é uma pequena amostra do que existe por lá, para vocês entenderem o tipo de material que oferecemos para ajudar a entender a política brasileira. Assina o Meio Premium e esse é o ponto de partida. Deixa eu fazer uma distinção aqui, porque a essa altura você já ouviu as 2 frases prontas, né? A do Flávio, o pai foi enterrado vivo, é censura, é perseguição. E aí é do outro campo, odiosos privilégios, golpista tem mais é que ficar calado. As 2 têm o mesmo defeito, cada uma só enxerga metade do que aconteceu. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos por tentar um golpe de Estado, um golpe militar. Está cumprindo pena abrandada, domiciliar, humanitária por causa da saúde. Jair é um homem frágil. E condenado cumprindo pena não faz campanha eleitoral. Preso comum não grava recado de campanha. Aí você me diz, mas a decisão de sexta proibiu terceiros de divulgar manifesto. Isso não é censurar quem não foi condenado? Não, não é. Vamos lá. Se o preso não pode fazer campanha, mas o filho pode ler as cartas dele em live, a pena vira letra morta, né? Qualquer político preso do país teria direito a um alto-falante do lado de fora. E olha, político preso vai ter muito nos próximos anos. A cláusula dos terceiros simplesmente faz a regra valer. Ou a pena vale, ou ela não vale. Agora vem cá. Flávio pode falar. Ele pode dizer o que quiser, defender o que quiser, prometer o que quiser, desde que seja dele. Ele é o candidato, não é? O que o Supremo proibiu não foi a voz do candidato. Foi o candidato ser alto-falante de outro. E o desespero da campanha diante disso conta a verdade toda, tirando o repasse, o que sobra do Flávio. Agora, se você acha que isso é um absurdo inédito, uma invenção do Moraes contra a direita, deixa eu te lembrar de uma coisa. 2018, Lula preso em Curitiba querendo dar entrevista para a Folha de São Paulo em plena campanha. Quem correu ao Supremo para impedir conseguiu? O Partido Novo, o mesmo partido de Zema. Na época, a esquerda gritou censura e a direita explicou que preso não faz campanha. Hoje, os papéis se inverteram e o princípio ficou parado no mesmo lugar, olhando para os dois. Se o seu argumento só funciona quando atinge o seu lado, ele nunca foi um princípio, era torcida. Eu sei, o Flávio está dizendo que Lula podia. Não podia. Ele só está esquecendo do que de fato aconteceu. Ou pelo menos está fingindo esquecer. Agora, vamos lá, vem cá. Vamos voltar o olhar para o resto do campo. Segunda que vem, dia 27, o Novo proclama Romeu Zema seu candidato em Brasília.
também sem vice. E o Zema fez uma coisa curiosa, citou Michele Bolsonaro como possível companheira de chapa, sabendo, porque todo mundo sabe que ela não pode, é filiada ao PL, e o PL tem candidato próprio. Ele lançou o nome dela para um dia de manchete de redes sociais, pura demagogia. O partido dele vai entregar a escolha do vice à executiva oficialmente para ganhar tempo. Tempo para quê? Para ver se a candidatura do Flávio desaba com o caso do Banco Master. A vaga de vice do Zema não está vazia só por indecisão, só por falta de apoios, de alianças. Tudo isso existe, mas há também uma aposta na desgraça do vizinho. Aí tem o Renan Santos, do Missão, que construiu a candidatura numa frase só. Ele é o Milei brasileiro. Pois é, sábado o Milei de verdade vai estar no Pacaembu, levantando o braço do outro. Aliás, olha só a agenda do argentino. Daqui ele segue para a posse de Keiko Fujimori no Peru, dia 28, e depois para a posse do Spriella na Colômbia, em 7 de agosto. O aval que consagra o candidato brasileiro a uma escala num tour continental de campanha. E até a única chapa completa da direita, Caiado com Kassab, de vice, convenção no domingo, vai se reunir para decidir principalmente que os diretórios estaduais ficam livres para apoiar quem quiserem, inclusive Lula. A eleição começou, então aperta os cintos. Em outubro você vai escolher um presidente. Em geral, nessas horas, o que esperamos ouvir de um candidato é o seguinte: o que você vai fazer? Essa semana nos ensinou que tem uma pergunta anterior. Quem fala através de você? Porta-voz não responde pelo que promete, responde por quem mandou. Se a candidatura é por procuração, o seu voto também vira procuração. Você assina embaixo sem saber de quem é a letra. Lembra da imagem que eu pedi para você guardar ali no início? A do homem sozinho, gravando vídeo no celular, de noite, sozinho, aquela bandeira amassada do Brasil atrás? Até 5 de agosto, cada partido vai subir num palco para se apresentar a você, a mim, a todos nós, brasileiros. O critério para assistir a isso tudo é um só. Repara quem anuncia o próprio vice com nome, lógica e assinatura próprias, e quem sobe no palco segurando a carta do outro. É assim que você separa, nessa eleição que começa agora, quem é o candidato de quem é o procurador. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3 mil anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. Um olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina. Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque eu descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida da série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.